Fala galera! Então, estou trazendo uma questão da Escola Naval de Geometria Analítica. Então pera, vamos ler juntinho, vem! No triângulo de vértices A13, B45 e C76, a equação da altura relativa ao vértice A é... Então, primeiro a gente precisa lembrar dos nossos conhecimentos de geometria plana, o que é uma altura. E Pablo, eu não lembro não. Então calma, não se assusta. A gente vai fazer o passo a passo e relembrar o preciso. Como assim? Vamos lá. Vamos lembrar o que é altura. E qual é a relação da altura com o que ele pede. Olha só. Olha que interessante. Formamos um triângulo ABC, tal como que foi pedido no enunciado. E ele quer o seguinte, ele quer a equação da altura, ou seja, ele quer a equação da reta que contém a altura. Vamos traçar a altura? Lembra, o que é uma altura? Primeiro, a altura é uma seviana. E o que é uma seviana? A definição vai aparecer na tela. O que é uma seviana? A seviana, ela é o segmento de reta de um triângulo, ou seja, é um segmento de reta de um triângulo que liga o vértice à reta suporte do lado oposto. Ou seja, a altura, a altura, ela é a seviana, ou seja, vai ligar o vértice ao lado oposto, é a seviana que é perpendicular ao lado oposto. Ah, então se eu estou traçando a altura do vértice A, tracei do vértice A. Perfeito. Legal, então essa aqui é a altura que eu estou pedindo. E o que eu percebi? A altura é perpendicular. Ó. Vou botar aqui pra gente, ó. Perpendicularidade. Pablo, eu lembro que tem alguma coisa quando fala de perpendicular, mas eu não sei o que é. Então vamos com calma. Vamos definir que a reta que contém a altura é a reta S. E a reta que contém o lado BC é a reta R. E por que eu estou fazendo isso? Por mera convenção, para a gente poder trabalhar algumas coisas. Pablo, mas você não me respondeu. Quando eu falo de perpendicularidade, o que isso influencia na resolução da questão? Vamos lá. Seguinte, perpendicular implica que o produto entre os coeficientes angulares tem que dar -1. Pablo, não lembro o que é coeficiente angular. Então vem comigo, olha só. Uma equação de reta ela pode ser dada em duas formas. A forma reduzida e a outra, que é quando a gente bota tudo de um lado igual a zero. Que é essa forma aqui. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Para calcular o coeficiente angular, a gente precisa colocar na forma reduzida. E a forma reduzida é aquela forminha que tu estuda lá na função afim. Como? Se eu pegar uma reta R, por exemplo, vai ser AX mais B igual a Y. O que a gente costuma ver na geometria analítica do seguinte modo. MX mais N igual a Y. Não muda, são só letras. E esse Mzinho aqui é o que a gente chama de coeficiente angular. Perfeito? Ou seja, se R... Olha só, vou anotar aqui pra gente. Se R é perpendicular, R é perpendicular a S, então implica dizer que... Olha só. Então, significa dizer que MS vezes MR igual a -1. Perfeito? Só que, Pablo, eu não sei nem o MS, nem o MR. E agora? Então a gente vai ter que calcular um dos dois. Primeiro a gente calcula um, depois a gente calcula o outro. E qual que a gente vai usar? Certamente a gente vai preferir a gente precisa começar calculando o coeficiente angular da reta R. E por que da reta R? Porque a gente já sabe dois pontos da reta. Olha só, a gente sabe B45 e C76. E a gente sabe que se a gente tem dois pontos, a gente já consegue definir qual é essa reta. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar o seguinte fato. A gente vai usar o fato de que o coeficiente angular, olha só, o M, ele é dado pela
variação em y dividido pela variação em x. Ah, eu lembro disso, que é a tangente do ângulo. Perfeitamente. Esse mzinho aqui, ele vai ser sempre a tangente. Tangente da reta. Tá vendo? Ele vai ser tangente da reta e o eixo x, sempre no sentido anti-horário. Ah, então seria tangente desse tetinha aqui. Perfeito. Legal. E Pablo, como que a gente faz isso? Faz sim, pô. R é a reta que contém BC. Então, como a gente define R? Olha só. A gente define do seguinte modo. Vou apagar a seta aqui. Pra quê? Pra gente ganhar um pouquinho de espaço, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o MR. Por quê? Variação em Y. Variação em Y, 6 menos 5. 6 menos 5. Variação em X, 7 menos 4. Isso aqui é o ΔY sobre o ΔX, que é o nosso MR. Ah, Pablo, então nosso MR é 6 menos 5, 1. 7 menos 4, 3. Nosso MR é 1/3. Ah, então coeficiente angular da reta R é 1/3. Perfeito. E qual vai ser o coeficiente angular da reta S? Ou seja, vamos lá, MS vezes MR é igual a menos 1. Significa dizer, vamos ver se está pegando? Significa dizer que MS é menos 1 sobre MR. Ou seja, a gente vai pegar o inverso multiplicativo e botar o sinal de menos. Ah, então, se o MS é 1/3, inverte. Fica 3. Ah, MS vai ser igual a menos 3. Perfeito? Tranquilo. E agora, Pablo, o que a gente faz? Ah, a altura ela passa pelo vértice A. Significa então dizer que a altura, a reta suporte da altura, ela contém o vértice A. Perfeito? Se ela contém o vértice A, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir as coordenadas de A e definir a reta. Pablo, como assim? Seguinte, menos 3 vezes x, 1, mais um b, um n que a gente ainda não sabe quem é, mais n. Isso daqui precisa ser igual a 3. Ou seja, n vai ser igual a 3, menos 3 passa para o outro lado, mais 3, n vai ser igual a 6, perfeito? Então, qual vai ser a nossa reta S? A nossa reta S, então, será definida por mx mais n, menos 3, vezes x, mais 6, isso é igual a y. E tu errou, Pablo. Não tem nas opções. Mas perceba, aqui a gente está trabalhando com a forma reduzida. Já aqui não. Ah, e o que a gente vai fazer? A gente vai isolar, pô. Deixa todo mundo de um lado só. Olha só. Passa todo mundo pro lado de lá. O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui y menos 3x vai para lá, mais 3x. Mais 6, menos 6. Isso daqui vai ser igual a zero. Ou seja, 3x mais y menos 6 é igual a zero. 3x mais y menos 6 é igual a zero. Então, nosso gabarito se encontra na letra A. Espero que a gente tenha compreendido, que a gente tenha conseguido entender. E mais que isso, ver tudo aquilo que a gente já tinha esquecido da geometria analítica. Perfeito? Tamo junto. Espero que gostem, espero que curtam acima de tudo. Até a próxima. Fui!